Bom, bom dia, boa tarde ou boa noite, galera. Na mini aula de hoje a gente vai falar sobre o processo de infecção do vírus no organismo humano, com as docentes Bianca Teshima, Larissa Scallon, Natasha Rayane e os discentes Ellison Rocha, Kelvia Borges, Lorivânia Rosa e Pamela Nunes. SARS-CoV-2, ou seja, o famoso Covid-19. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Índia, Guwahati, fizeram uma importante descoberta sobre uma proteína de fusão viral encontrada na superfície do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave, SARS-CoV-2. Gene ACE2 no organismo. Vários estudos já descobriram a relação entre a proteína ACE2 com os mecanismos de entrada de alguns coronavírus, como o HCoV-NL63, o SARS-CoV e o novo SARS-CoV-2, causador da Covid-19. No caso do SARS-CoV-2, causador da atual pandemia de Covid-19, a proteína S reconhece através do seu domínio ligante do receptor RBD o receptor ACE2, que é a enzima conversora de angiotensina 2 da célula. A proteína é expressa em todos os tecidos, com grande atividade em órgãos como os rins, coração, pulmão, intestino e cérebro. Através de um consenso de evidências, sugere que a proteína possui a principal função de degradar angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Esta conversão promove a hipertensão dentro do sistema renina-angiotensina-aldosterona, atenuando a sensibilidade de baroreceptores para o controle da frequência cardíaca e pressão arterial, promovendo vasoconstrição, retenção de sódio, estresse oxidativo, inflamação e fibrose. Bom, eu vou falar um pouco sobre as células hospedeiras. O coronavírus, quando ele entra na célula hospedeira, ele entra através da ligação do receptor ECA2, que é a enzima conversora de angiotensina 2, responsável pelo controle da pressão arterial. E, além disso, e da clivagem proteolítica da proteína do pico viral em subunidades, o que ajuda ele a se fundir à membrana celular e a liberar o seu genoma no citoplasma, onde vai ser lido o RNA pelos ribossomos, produzindo novamente proteínas para criar novo vírus e novos RNAs. A proteína que tem na membrana do vírus é a proteína Skype. É denominada presente de gripe. Por quê? Porque nessa proteína tem dois sítios de ligações, o S1 e o S2, que interagem com o receptor ECA2, fazendo com que o vírus entre de maneira facilmente dentro das células hospedeiras. É uma máquina molecular multifuncional. Aqui a gente tem um exemplo do vírus, como ele é. Aqui tem as espículas, que é as proteínas de Skype, a proteína S, que tem os famosos sítios S1 e S2, que interagem com o receptor ECA2. Além disso, temos as outras proteínas que facilitam a entrada do vírus dentro da membrana da célula do corpo humano, né? Que é a hemaglutina, a interase. Além disso, ele é envolto por um envelope que protege o RNA. Esse envelope dentro da célula, ele vai ser expelido, né? Vai ser desmaterializado, onde é a liberação do RNA, onde o nosso ribossomos vai fazer a leitura dele, produzindo novas proteínas e novas células de vírus. Bom, agora eu vou falar sobre o processo de entrada do vírus no nosso corpo. Os vírus, eles possuem algumas proteínas em sua superfície que reconhecem as proteínas das células hospedeiras. No caso do novo coronavírus, a proteína é denominada como Skype ou simplesmente S e reconhece uma proteína chamada enzima conversora da angiotensina do tipo 2, a AC2, presente nas células do trato respiratório e que serve como um receptor para o vírus. Por meio desse receptor, ele invade as células
e injeta seu ácido nucleico, o RNA. Aqui na imagem a gente observa que o receptor AC2 ele é como uma ajuda para o vírus entrar no nosso corpo. Após ele entrar no nosso corpo, ele vai entrar em uma célula e assim ele vai se fundir com a vesícula e ali o seu RNA será liberado. Após o RNA ser liberado, ele vai ser traduzido em proteínas e ali vai acontecer a montagem do vírus. Após essa montagem, o vírus ele está liberado para fazer o seu processo, para fazer o seu ciclo ou sua replicação. Proteína escape. Uma vez ligado ao receptor celular, o vírus ele entra na célula como forma reconhecida. Portanto, ele vai ser protegido pelo sistema imunológico interior da célula humana. É como se fosse que o receptor entendeu que abriu a porta para uma célula boa. E assim ele não vai se ligar, não vai entender que essa célula que está tentando entrar é uma célula invasora, uma célula mal. Como o receptor entendeu que ela é uma célula boa, o nosso sistema imunológico também vai entender que não precisa contra-atacar essa célula. E assim o vírus tem a oportunidade perfeita para fazer a sua colonização. Após ele estar dentro da membrana celular, o vírus ele vai ser livre para se replicar e liberar novas células COV2. Essas células serão totalmente funcionais e que irão se repetir novamente o ciclo, ou seja, de novo, essas células serão replicar e assim o COV2 terá bastante células no nosso organismo. Estratégia. A estratégia mais comum adotada pelos pesquisadores é um ativo químico que possa interromper essa entrada celular e dessa forma neutralizar o vírus, deixando-o acessível ao sistema imunológico humano. Bom, ainda não existem remédios comprovadamente indicados para o tratamento do Covid-19. O que se indica é utilizar medicamentos para amenizar seus sintomas. Existe a possibilidade de alguns medicamentos já existentes conseguir diminuir a replicação do novo coronavírus. Essa estratégia está sendo utilizada por diversos pesquisadores, pois seria uma forma mais rápida de combater o vírus, porém, até o momento, nenhum medicamento se mostrou comprovadamente eficaz. E para que esse medicamento possa ser liberado para o tratamento de doentes, são necessários estudos clínicos que comprovem a eficácia e principalmente a segurança da droga. Reinfecção. Apesar da comunidade científica não ser capaz de afirmar ainda se a possibilidade de reinfecção pelo novo coronavírus é real, o sucesso em não ser reinfectado depende dos níveis séricos dos anticorpos. Os cientistas e os médicos ainda não têm um diagnóstico concreto a respeito dessa reinfecção, pois não são todos os organismos que contraem o vírus novamente, porque depende muito da quantidade de anticorpos que esses organismos irão produzir após a primeira infecção. E, por enquanto que essa questão não é resolvida, fico alerta para não considerarmos pessoas infectadas como imune a novas reinfecções.